Olá, meu nome é Fábio e estamos aqui com mais um tutorial do Maya 2015. Eu tenho aqui um cubo já com algumas modificações. Eu queria falar um pouquinho sobre como deletar os diferentes componentes de um objeto. Já falei, quando você quer deletar um objeto inteiro, você tem que estar no Object Mode e Delete. Deleta ele. Normal. Deletar os componentes dele é um pouco diferente. Por exemplo, Edge. Quando você está deletando Edge, talvez ele funcione de forma errada. Ó. Se eu selecionei esse head loop, quero deletar esse head loop. Se eu simplesmente apertar delete, ele até deleta. Só que você vê que ele tem uma divisãozinha aqui. Isso significa que ele manteve os vértices de onde ficava os meus edges. Ou seja, para ficar mais claro, eu vou puxar aqui. Eu criei uma face, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma face com 6 lados. Isso é uma coisa que você, de forma alguma, pode ter. Na hora de modelar, você sempre tem que ter 3 ou 4 faces de 3 ou 4 lados. O ideal é trabalhar com 4. De vez em quando, se tiver necessidade, você coloca triângulos, porque trabalhar com 4, trabalhar com all quad, que se diz, é uma forma mais fácil e intuitiva de se trabalhar, de se modelar. E evita qualquer tipo de erro. Faces irregulares, ou seja, faces com mais de 4 lados, elas dão muito problema na hora de texturizar, na hora de animar, na hora de passar por uma game engine. Então, você sempre tem que evitar esse tipo de coisa, ok? Se eu quiser realmente deletar esse edge loop, eu posso selecionar o edge loop, segurei Shift, botão direito, Delete Edge. Pronto. Assim, os vértices foram embora junto. Okay? Não tem mais faces irregulares, está tudo ok. Se eu quiser deletar faces, face já é mais simples. Face, se eu quiser deletar, só selecionei a face, delete. Deletei normalmente. Isso ele já deleta automaticamente os meus edges, os meus vértices. Ok? Ok, e deletar vértice é a mesma coisa, só que se você tentar simplesmente apertar delete, ele não vai deixar, ele vai dar erro, porque tem algumas edges saindo dele. Por exemplo, nesse caso tem 3 edges saindo desse vértice, ele não vai deixar. Se eu quiser, eu posso fazer a mesma coisa de edge, shift, botão direito, delete vertex. Ele deleta o edge junto, só que você vê que aqui ele cria uma face irregular. Sempre evite esse tipo de coisa. Então, Ctrl Z. E bom, vou falar um pouquinho agora sobre o processo de duplicar uma malha. Para duplicar uma malha é muito simples, você aperta Ctrl D de dado, Ctrl D, duplicou. Você vê, quando tem um objeto dentro do outro, os edges se tornam riscados, esqueci o nome, esse tipo de linha, perdão. Você vê bem claramente que esses edges são diferentes, ou seja, tem um objeto dentro do outro. Se você mover, ó, voltar, Ctrl D funciona normalmente em qualquer lugar. Só que tem uma forma diferente de duplicar, é o Duplicate Special. Se você vier em Edit, Duplicate Special, Duplicate com D, Duplicate Special. Para trabalhar com Duplicate Special, você sempre vai querer nas opções. Soltei, entrou aqui. Eu vou resetar as minhas configurações. O Duplicate Special ele te permite duplicar com algumas modificações. Por exemplo, eu quero duplicar esse objeto com, sim, com x, o x desse objeto está 0. Quero que o x do novo objeto seja 50. E aqui é sempre nessa ordem, x, y, z, x, y, z. Então eu vou colocar aqui 50 e apply.
foi parar lá longe. Se eu der apply de novo, ele vai de novo, tá? E funciona igualmente Translate, Rotate, Scale, mas você pode aumentar o número de cópias que você faz. Por exemplo, se eu colocar 20, ele já faz uma filinha de coisas automaticamente. Deletar. Uma coisa que é comum a gente fazer com Duplicate Special é dar mirror, ou seja, pegar o que tem de um lado e passar para o outro lado. Nesse caso eu quero dar mirror no eixo X, ou seja, tudo que está pro eixo X positivo, eu quero que vire eixo X negativo. Então, X, esse é o X, eu vou colocar um negativo aqui. Perdão. Eu vou voltar aqui Translate 0 e Apply. Você vê? Ele ficou certinho, só que ainda são dois objetos separados. Se eu quiser eu posso dar Merge nos vértices. Eu vou entrar em Merge depois, em outra aula. E, por enquanto é isso. Eu criei 5 cópias sem querer. Sempre toma cuidado com as opções que você tem ativa. Uma última função interessante do Duplicate Special é o Instance. Se eu deixar como Instance, deixa eu colocar aqui 20. Deixa eu selecionar o objeto. Criei. Não, eu não quero que fique negativo aqui, eu quero que fique igual. Apply. Pronto. Eu vou fechar isso aqui. Aparentemente não mudou nada, mas se eu entrar e modificar esse objeto, ele passa a se refletir no objeto duplicado, porque esse duplicado é uma instância desse primeiro objeto. Qualquer modificação que eu fizer... olha o que temos aqui. Temos um problema. Tiramos um objeto dentro do outro. Outro objeto dentro do outro. Sempre toma muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu quase passou despercebido agora. Então você tem que estar sempre prestando atenção. Agora eu vou deletar isso aqui. Mas a ideia é basicamente essa. Duplicate Special. Qualquer modificação que eu fizer vai se refletir naquela outra malha. Certo? Uma última coisa que eu ia falar é Mirror. Quando você tem esse tipo de coisa, você tá... Por exemplo, eu vou estudar essas faces. Uma coisa. Se eu quiser estudar essas duas faces igualmente, só que separadas, tipo, não assim, como se elas estivessem tudo junto comigo, eu posso, depois de estudar, apertar Ctrl Shift, botão direito, e Toggle Faces Together. Pronto. Agora, por exemplo, se eu redimensionar, eles estão separados. Certo? Ok. Então, finge que digamos que eu tenho esse lado do meu objeto que está todo modificado, todo bem trabalhado, mas eu quero que ele seja simétrico, ou seja, eu quero que o lado esquerdo dele seja igual ao do direito. Eu posso usar o Duplicate Special para depois dar um merge nos vértices, ou eu posso usar o Mirror Polygon. O Mirror Polygon é: você seleciona seu objeto, Shift botão direito, Mirror Polygon. Agora você tem que ver qual eixo que você vai usar. O eixo que eu quero, nesse caso, é o eixo X. A setinha indica o lado positivo dela. Eu quero duplicar para o lado negativo, nesse caso. Então, Mirror Polygon, Mirror menos X. Pronto. Então, se eu clicar fora, agora eles são um único objeto. Se eu pegar um vértice, você vê que eles são realmente um único objeto.
Às vezes, esse Mirror Polygon, ele pode dar merge em coisas que você não quer. Por exemplo, eu vou colocar um Edge Loop aqui, bem perto de onde eu vou dar Mirror. Eu venho aqui, Mirror Polygon -x, e nesse caso, aparentemente, não deu problema nenhum. Eu vou então colocar ele mais perto, insert Edge Loop, colocar ele aqui. Na verdade eu vou colocar ele aqui e pegar esse vértice e colocar ele bem próximo aqui. Às vezes você quer que esses vértices sejam bem próximos mesmo. Mas quando eu der Mirror Polygon, só porque eu falo ele quer funcionar do jeito certo. Então, às vezes ele poderia ter dado merge nesses todos os vértices aqui e colocado em um só. Quando isso acontece, eu posso vir aqui no histórico, no Poly Mirror, e diminuir esse merge threshold. Nesse caso, para mostrar, eu vou aumentar. Para modificar isso, eu posso clicar no nome, qualquer das opções, eu posso clicar no nome e no viewport, botão do meio do mouse, modificar, certo? Quando dá errado, eu posso vir aqui e diminuir, por exemplo, 001, ele já vai dar merge nos vértices que se encontram, os vértices estão realmente um em cima do outro, mas os que estão bem próximos ele não vai dar merge. Acho que ele não está funcionando aqui porque meu objeto está grande, se meu objeto fosse menor, bem menor, e eu desse um Mirror Polygon, também não. Eu não sei o que está acontecendo, me desculpe. Mas é. Se ele funcionar bem com você, perfeito. Às vezes ele não é tão feliz assim comigo. E acredito que é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.